obrigada, Pedro. Vamos ouvir agora um pouquinho do Impact Hub com a Alicia Mesquita. Obrigada, enquanto elas estão colocando aqui. Eu vou falar duas coisas aqui que vocês vão entendendo ao longo da minha apresentação. Eu faço parte hoje da comunidade estendida de Jardim da Penha, porque eu moro aqui na Mata da Praia, mas eu venho ao supermercado em Jardim da Penha, eu venho à feira em Jardim da Penha, eu frequento a pracinha de noite aqui de Jardim da Penha, então eu faço parte. Eu fui moradora de Jardim da Penha na minha infância, adolescência, juventude. Lembro aqui do movimento dos galpões do IBC. E o Impact Hub, a gente trabalha aí com um conceito que acho que é muito importante para a Tec Vitória, para a Cidade da Inovação e para a Associação de Moradores de Jardim da Penha, que é a teoria da mudança, que eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. O Impact Hub, a gente é uma plataforma de inovação e impacto. Naquela contextualização que a Mayra apresentou, a gente está classificado como hub, mas a gente não é um hub, a gente não é um laboratório de inovação, a gente não é um coworking, a gente é um pouco de muitas coisas, né? O Impact Hub, ele existe aí há aproximadamente 20 anos. A gente surgiu como um local que conectava empreendedores que trabalhavam com sustentabilidade localmente. E aí a gente cresceu para virar um local que conectava localmente, nacionalmente e internacionalmente empreendedores que trabalham com sustentabilidade. E com o passar do tempo e a evolução, a gente virou essa plataforma de impacto e inovação. Mas a gente é o que então? Um catalisador de ações inovadoras e empreendedoras para gerar inovação sustentável e impacto positivo. Eu vou subir aqui porque eu consigo ver vocês melhor. Quando a gente fala de gerar impacto positivo, a gente está falando em gerar mudança estrutural, mudança social e ambiental. E aí o Rodrigo lá no começo falou dos indicadores, que a gente precisa pensar em indicadores de impacto para a Cidade da Inovação. E eu vou lançar um desafio para vocês pensarem nos indicadores de mudança da Cidade da Inovação. Qual é a mudança que a Cidade da Inovação quer gerar? Quando a gente fala de gerar impacto, a gente fala muito mais de abrangência. Quando a gente está falando de mudança, a gente está realmente movimentando alguma coisa, a gente está trabalhando inovação, né? E aí inovação, acho que é um conceito que todo mundo já conhece, mas a gente fala dentro do Impact Hub, em inovação social e inovação ambiental. O Impact Hub, ele é um monstrinho aqui, né? A gente tem 25 mil membros no mundo, a gente está presente em mais de 100 cidades, em mais de 60 países, tem unidades aí nos 5 continentes do nosso planeta Terra. Aqui em Vitória a gente tem uma sede na Prainha, convida todo mundo para conhecer o nosso espaço. E vou falar uma outra coisa aqui, a gente trabalha como um competidor da Tec Vitória. E aí daqui a pouco vocês vão entender também o que é isso, né? A gente trabalha entregando inovação sustentável. E para isso a gente tem 3 frentes principais. Através de comunidades colaborativas e parceiros chaves. A gente tem um entendimento do que é comunidade do Impact Hub, quem são os membros dessa comunidade. Eu vou falar para vocês um pouco como a gente trabalha a comunidade. A gente trabalha através de programas de inovação e de impacto positivo. Então, todos os nossos programas de inovação, eles partem de 2 pressupostos: teoria da mudança e de gerar impacto para a nossa comunidade. E a gente trabalha aí através de espaços físicos conectados. Então, a gente tem conexão entre os espaços físicos do Impact Hub no Brasil, no mundo, mas também entre os outros espaços físicos que existem dentro da cidade a qual a gente está inserido. Por isso que eu falei que a gente é um competidor da Tec Vitória, onde a gente colabora e a gente compete, mas a gente está conectado. A gente tem 2 principais frentes de ação.
ações pelo cliente faz, né? A gente, quando vai desenvolver um programa, um projeto, a gente ouve os beneficiários, a gente ouve a comunidade. Por isso que é tão importante ter a comunidade de Jardim da Penha aqui. A gente, quando chega em algum lugar de fora, a gente tem a pretensão de que a gente sabe muito, porque a gente tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, 20 anos de experiência trabalhando com alguma coisa, só que a gente não conhece a realidade daquele lugar. A gente não conhece quais são as necessidades, quais são as deficiências, quais são os pontos fortes, quais são os sonhos, os desejos daquele lugar. Então, a gente precisa estar junto, a gente precisa ouvir, a gente precisa trazer para junto. Para isso, foi o que eu falei, a gente trabalha 2 conceitos muito importantes. Um, teoria da mudança, e o outro, que é construção, fomento e desenvolvimento de comunidade. O que é a teoria da mudança? A teoria da mudança é essencialmente o caminho de como esperamos alcançar um objetivo a longo prazo. Ela traduz, organiza e estrutura as mudanças pretendidas por uma organização em uma cadeia lógica, prevendo os pressupostos a serem alcançados para chegar até o impacto a longo prazo. Então, quando a gente vai trabalhar a teoria da mudança, a gente primeiro pensa, aonde eu quero chegar? E aí a gente vai trabalhando as etapas posteriores. Uma forma que fácil para a gente poder entender, né? A gente faz um processo de preparação, que é trazer a comunidade para junto, entender o que a gente precisa para trabalhar aquilo, quem são as pessoas envolvidas. A gente identifica, faz uma identificação de impactos, trabalha essa construção da visão de futuro. Mapeamento de conexões, indicadores de mudança, lembra que eu falei indicadores de mudança? Indicadores de mudança, identificação das intervenções, construção da narrativa. Vocês sabem por que é tão importante a gente construir uma narrativa? O Ângelo contou a história de Jardim da Penha. Eu não ia falar que eu fui moradora de Jardim da Penha, que eu faço parte dessa comunidade estendida, isso não estava na minha fala. Mas na hora que ele contou a narrativa do bairro, que ele conectou com o espaço, me trouxeram muitas memórias. Conecta, gera interesse, gera engajamento. Aí a gente trabalha a consolidação daquilo tudo que a gente desenvolveu, mãos à obra, vamos colocar um negócio para funcionar. Comunidades engajadas, né? O que é comunidade para o Impact Hub? Como que a gente engaja a comunidade? A comunidade não é só um bairro, não é só uma periferia. Então, o mundo ele precisa de conexão, colaboração e inovação. Há 20 anos, construímos comunidades empreendedoras, baseadas na confiança, na coragem e na colaboração. A gente cria um ecossistema de mudanças para gerar impactos positivos. Através de conexões significativas, a gente capacita criadores de impacto, enfrenta desafios sociais e ambientais urgentes em suas comunidades locais e para além daquelas comunidades locais. O que a gente entende de comunidade, né? A gente constrói aqui um mapa de comunidade. Antes, quais são os princípios? Cortei aqui, né? Os princípios para a gente construir uma comunidade. Então, a gente tem que construir a identidade da comunidade, quais são as experiências que a gente vai entregar. Por que é tão importante a gente construir a identidade e a experiência? Porque só assim a gente consegue atrair as pessoas e só assim que a gente consegue manter elas dentro daquela comunidade. Porque senão eu entro, olho para aquilo ali, saio, né? Eu não me identifico, não tem nenhum ritual que gere contexto, que gere mais engajamento, que gere troca. E tem estrutura, que aí é organização, governança, quais são os canais de comunicação, quais são as plataformas que a gente usa, financiamentos e dados, né? Por exemplo, o primeiro encontro que teve aqui, o primeiro workshop que teve, a gente tinha um número de pessoas, a gente tinha uma configuração de pessoas. Quem está aqui hoje? O que a gente faz com esses dados? O que a gente faz com essa potência que tem aqui? Então, tudo isso aqui a gente trabalha para construir a comunidade. Aí agora sim vem o nosso mapa de comunidade. Aqui no centro a gente tem a governança, que é aquela estrutura que vai fazer andar. Ao entorno a gente tem os membros, que é quem vive o dia a dia daquela comunidade. Depois a gente tem o que eu chamei de comunidade estendida,
que são os nossos parceiros, e tem os competidores e as organizações externas à comunidade, que são possíveis membros, possíveis parceiros, né? Exemplos de membros, tá? Então, eu tenho colaboradores, empresas, startups que ocupam espaço, participantes do projeto, frequentadores que geram troca, organizações que fazem o espaço acontecer. Conectando aqui com a história de Jardim da Penha, a gente tem uma área enorme aqui. Quando a gente fala de inovação, a gente não pode esquecer de cultura, a gente não pode ignorar o passado. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que existe um navio que ele foi inspirado nas caravelas lá da época, e aí eu vou usar um termo que eu gosto, da invasão do Brasil, que é o termo que deveria ser estudado na história. Esses navios novos, eles usam da vela, de material muito mais moderno, para que ele possa aproveitar do ar, do movimento do ar que existe no oceano, para que ele ganhe velocidade, diminua a poluição, diminua o consumo de combustíveis fósseis. Se ninguém olha para o passado, para o que eram as caravelas, ninguém sabe que isso pode ser reutilizado, né? Ser reinventado, virar uma inovação. Então, a gente tem aqui uma área enorme. Alguém já pensou em construir um museu aqui dentro? Onde a gente conecta a comunidade, onde a gente traz a história da comunidade para que eles sejam membros, que eles frequentem, gerem troca. Isso é a comunidade conectada. Os parceiros é todo mundo que ajuda a desenvolver de alguma forma e que traz resultados diretos para o espaço. Então, a gente tem aqui, né, financiadores do espaço, financiadores de projetos, moradores do bairro, instituições de ensino, poder público, ONGs, agentes, empresas envolvidas. Essa é a comunidade estendida do nosso projeto. Eles têm conexão, mas eles não estão no dia a dia fazendo parte ali daquele ambiente, daquele projeto, daquele movimento. E os competidores e organizações são organizações e instituições de fomento, possíveis parceiros, empresas existentes no município e fora, outros ambientes de inovação, outras organizações, instituições de ensino e possíveis parceiros. Tudo isso aqui, a gente constrói um mapa de comunidade dessa forma, assim que a gente consegue entender quem que a gente vai atrair, como que a gente vai trabalhar, quais são as conexões que a gente tem, e a gente mapeia todo mundo que está em volta da gente. Como que a gente trabalha, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos de projetos que o Impact Hub desenvolve e que não foi combinado antes, mas que tem a ver com tudo que foi falado até agora, né? Então, aqui, a gente trabalha construindo futuros reais. Isso é uma jornada empreendedora em escolas e instituições de ensino superior, para trabalhar em empreendedorismo, principalmente com jovens em situação de vulnerabilidade. Então, a gente trabalha com eles um projeto de vida, como que a gente ajuda eles a mudarem a realidade deles, eles entrarem no mercado de trabalho, a eles entenderem que mesmo que eles entrem numa empresa, eles não precisam ficar naquela posição, né? Ajuda eles a mudar de vida mesmo. E aqui, né, a gente tem aqui alguns pilares. Então, tem aqui, eu falei, construção de projeto de vida, desenvolvimento de habilidades do século XXI, atitude empreendedora e protagonismo jovem, impacto positivo, sustentabilidade e cidadania. Como eu falei lá na frente dos nossas principais áreas de atuação, né? E aqui tem os objetivos. Aqui eu tenho alguns resultados que a gente teve desde a primeira vez que a gente aplicou o programa. Já foram 1.585 projetos desenvolvidos, 156 escolas contempladas, 331 turmas participantes, 10.741 jovens impactados em 15 edições. Aqui um outro projeto que a gente está desenvolvendo na Armênia e no Nepal. A Armênia e o Nepal são 2 países que têm mais ou menos um tamanho do Espírito Santo. A Armênia tem uma estrutura econômica muito parecida com a do Espírito Santo. Mineração, agricultura, a gente não conhece, né? Mas é isso daí.
população também muito parecida com a do Espírito Santo. E a gente tem esse programa que é o Circle Up. É um programa de capacitação e conscientização para popularizar a economia circular na Armênia e no Nepal. O que é economia circular? É a gente trabalhar a circularidade dos produtos, onde a gente consegue diminuir o que a gente retira da natureza. Recursos naturais são escassos. Na verdade, os recursos naturais eles não são escassos. A forma como a gente os utiliza, estamos tornando os recursos naturais escassos. Então, é uma forma da gente diminuir a retirada desses recursos naturais para que eles não sejam escassos e para que a gente não gere essa quantidade de lixo que a gente gera. Então, a gente trabalha aqui, né, a visão, iniciar uma mudança sistêmica na economia e na sociedade em geral, no sentido da circularidade, enfrentar os desafios mais prementes do nosso tempo, que é criar um futuro sustentável através da adoção dos princípios da economia circular. E a gente tem aqui metas de capacitar e empoderar a sociedade civil, fomentar o empreendedorismo circular e aumentar a consciência circular. Alguns componentes principais, então a gente trabalha com sociedade civil, não vou ler tudo aqui, tá? Mas a gente trabalha com sociedade civil, a gente trabalha com população, a gente trabalha com poder público, a gente trabalha com as empresas grandes para que elas entendam, com as pequenas para que elas consigam fazer a transformação, com as startups para que elas consigam surgir já através desse conceito e com quem quer empreender para que eles consigam pensar e desenvolver novos negócios, startups já baseados na economia circular, porque quando você começa é muito mais fácil do que você mudar o processo aí no caminho. E a gente já, é um programa que já roda, né? Então a gente já tem material pronto, a gente tem, incorporando a circularidade, que é um kit de ferramentas para incubadoras e aceleradoras, e a gente tem aqui apoiando pequenos e médios negócios, que é um kit de ferramentas para poder ajudar esses empreendedores a passarem por esse processo de transformação, a pensarem em negócios. São ferramentas que a gente já usou no Brasil, que a gente já usou na Armênia, que a gente já usou em Amsterdã, que a gente já usou nos Estados Unidos, e em vários projetos do Impact Hub, essas ferramentas já foram testadas. E a gente pode trazer para Jardim da Penha. Jardim da Penha ser o primeiro bairro baseado na economia circular do Espírito Santo. Ó. Quem sabe o Espírito Santo não aproveita e se torna o primeiro estado baseado na economia circular do Brasil. É isso, a gente trabalha construindo melhores negócios, projetando soluções impactantes e reimaginando o futuro. Obrigada, Mayra, pelo convite, obrigada a todos por terem me ouvido.